Olá, meu povo, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Meu nome é Tarine Souza, sou maquiadora aqui da Nova Era e hoje eu trouxe pra vocês uma make de carnaval. Na verdade é uma maquiagem assim que dá pra usar com tudo, dá pra usar pra uma formatura e tal, mas eu dei uma incrementada assim com um penteado que dá pra você copiar pro carnaval e também algumas estrelinhas, uns brilhozinhos, uns negocinho bonitinho aí que vocês vão gostar. Espero que vocês gostem do vídeo e até a próxima. Então eu já vou começar aqui com o olho pronto, a gente já fez esse lado, vira pra lá, bem pra eles verem. Aí a gente colocou umas estrelinhas pra ficar bem carnavalesco e fez esse cabelinho também, que depois a gente mostra. Não repara na minha unha de garota que saiu, mas vamos lá, né? Tem que fazer agora. Então aqui a pálpebra dela já está com base, corretivo, vou dando batidinhas só pra espalhar. E aí, na hora que eu tava fazendo a pele dela, eu já apliquei o iluminador aqui, um pouquinho acima da testa e também já um pouquinho aqui no ponto alto da sobrancelha. Então aqui já está iluminado, ok? Agora a gente vai vir com essa paletinha nova da Ruby Rose, é a Soft. Detalhe que saiu as duas iguais, então tá horroroso. Mas vamos lá. Vou usar essa paletinha da Ruby Rose, vou começar com esse tomzinho aqui, que é um rosinha mais claro, é Young Love. E esse esfumado é um esfumado em C, então toda a sombra que a gente for aplicar aqui, a gente aplica nesse mesmo movimento, né? Nesse mesmo formato, em C. Então, ó, é aqui da parte de cima da sobrancelha, bem no meio, no centro da sobrancelha, você vai descer em direção à ponta da sobrancelha. Desceu aqui, você vai pegar no meio do olho também e vai encontrar ali. Então é esse o formato, tá? Só que você deixa ele um pouquinho mais arredondado, pra dar bem um C mesmo, pra ser bem um esfumado em C. Então, ó, eu vou ir aplicando, depositando a sombra. Depois que você depositou bem a sombra, a gente vai vir esfumando. Vou pegar um pincelzinho maior e vou esfumar toda essa borda aqui, pra tirar qualquer marcação. Na parte de dentro, vamos deixar por enquanto, que depois, na hora de aplicar outra sombra, a gente esfuma. Então, ó, fiz o formato em C aqui, aplicando a sombra, esfumei as laterais. Vou pegar só mais um pouquinho de sombra com o pincel maiorzinho mesmo, tirar o excesso, é bem pouquinho mesmo, bem pouquinha sombra. E a gente vai trazer aqui pra lateral. Trouxe aqui pra lateral, fazendo um esfumado mais alongado, né? Ó, sempre lembrando que se você quiser fazer esse esfumado alongado também, que é projetado aqui pra fora, sempre leve a sombra para cima, em direção ao cabelo, mas o movimento assim para cima. Porque se você trouxer muito aqui, ó, reto, ele dá uma caída no olhar. Então sempre leve pra cima, pra deixar esse olhar mais inclinadinho mesmo. Então, ó, a primeira sombra, ela fica bem esfumadona. Agora com um pincel menorzinho, com a mesma paleta, eu vou pegar esse tom aqui, ó, deixa eu ver o nome, Nep. Vou pegar esse tom e vou aplicar com o mesmo movimento em C, porém mantendo ele dentro da primeira cor. Então você sempre for construindo esse esfumado, tem que ir colocando uma cor dentro da outra. Eu sempre começo com a mais clarinha e depois vai aumentando a tonalidade, né, e mantendo essa sombra dentro da outra. Então aqui a gente já deixa mais redondinho. Então eu tô, ó, limpando o pincel no meu braço e aí já subo esfumando aqui as laterais. Agora eu vou trocar de paletinha, vou pegar essa daqui da Ludurana, vou pegar esse tomzinho aqui, que é um marsala, um vinho, né? Esse aqui é mais marsala, esse daqui é mais pro vinho mesmo. Vou pegar esse tom, tirar o excesso do pincel, dando batidinha, e vou vir fazendo o mesmo movimento, sempre mantendo uma cor dentro da outra. Lembrando que quanto mais você faz esse degradê de cores, com uma cor mais clara, uma cor mais ou menos, e vai indo, vai diminuindo, aumentando o tom da sombra, mais bonito vai ficar o seu esfumado, porque a cor vai fazer aquele degradê bonito. Se você esfumar bem e tiver esse auxílio das cores, vai ficar bem bonito o seu esfumado. Então, ó, apliquei também tudo nesse movimento em C. Vou voltar com aquele pincelzinho maior e vou esfumar a extremidade de novo. Mantém assim mais redondinho e só o excesso leva para lateral também.
Onde você enxergar que tá mais marcadinho, dá uma esfumada. Agora eu vou vir com esse pincelzinho menor, com essa sombra mais marronzinha aqui. Vou pegar um pouquinho dela, tirar o excesso também. E eu vou manter ele bem aqui no cantinho interno mesmo. Aliás, no cantinho externo, bem na pontinha. Nem vou subir tanto. E aí a gente aplica a cor, tira o excesso e vem esfumando só as bordinhas. Então, ó, eu apliquei a cor aqui no meio, certo? A hora de esfumar, eu não venho esfumando tudo isso. Eu quero aqui no meio com a concentração de cor. Então, eu esfumo só as bordinhas. Então, ó, a bordinha daqui de dentro e a bordinha de fora. Tem que tirar a marcação sem tirar a intensidade de cor. E é dessa forma que a gente faz. Esfuma só as bordas e deixa o centro com a concentração de cor mesmo. Sempre volta com um pincelzão maior e tira toda a marcação. Agora eu vou pegar essa sombra líquida da Bruna Tavares, é o Off-White, é um branquinho assim mais creme, mas só pra dar um pouquinho mais de claridade aqui nessa parte interna. Então eu vou aplicar bem aqui no ponto de luz. Vou pegar uma esponjinha e vou espalhar ali pra deixar bem esfumadinho. Esfumou, vou levando um pouquinho pra dentro, mantendo o formato em si. Então, ó, aqui com a pontinha ali pra dentro. Não encosta nessa parte rente dos cílios, tá? Sempre aqui no meio. Ó, deixei mais branquinho. Vou voltar com um pincelzinho, aquele maior, e vou tirar a marcação daqui de dentro, ó. Dar uma esfumadinha só pra tirar aquela marcação. Vou pegar de novo aquela paleta da Ludurana, vou pegar o tomzinho mais claro aqui, dou uma batidinha e venho aplicando aqui nessa parte interna. Primeiro eu venho pressionando para aplicar a cor, para entregar a cor que tá na paleta aqui. Então você aplica primeiro, depois você tira o excesso, pode ser numa toalhinha ou no caso aqui eu passo assim. E aí eu venho esfumando as bordinhas da mesma forma. Esfuma pra cima, esfuma pras laterais, tira toda a marcação. Agora eu vou voltar com essa paletinha aqui da Ruby Rose. Aproveitar que eu estou sem unha nesse dedo e vou usar os dedos para aplicar, porque fica mais forte a sombra. Então, ó, eu peguei esse tomzinho aqui, é o Illusion, cor Illusion, e vou aplicar dando batidinhas aqui no centro. Vou tirar um pouquinho do excesso, vou dar batidinhas, também mantendo o mesmo formato. Então, aqui tá um C, eu não vou aplicar nessa área inteira, eu vou manter o formato em C aqui. Dei batidinhas. Vou pegar essa cor aqui, é a Fantasy, pegar também com o dedo e vou aplicar por cima. Vou voltar com um pincelzinho do branco só para tirar a marcação aqui. E também com um pincelzinho menor, que tá sujinho da sombra mais escura aqui. E vou reaplicar só para tirar a marcação também, para dar uma esfumadinha. Agora eu vou pegar essa sombrinha líquida da Luisance, é a Miss Metal 01. E vou aplicar, eu vou usar a amostrinha dela, mas é a mesma sombra. Ó, e ela é líquida assim, parece um gloss. E eu vou pegar com um pincelzinho mais fofinho, vou sujar a ponta do pincel, assim, de forma mais esfumadinha. E ela seca muito rápido, então eu tenho que aplicar logo. E vou dando batidinhas aqui no centro do olho, umas batidinhas aleatórias para não marcar muito. Vou reaplicar um pouquinho aqui. Ó, dá batidinhas para deixar bem esfumadinho. Trazer um pouquinho aqui pro branquinho também. Agora eu vou vir com essa canetinha delineadora da Luisance e vou aplicar. O delineado, ele tem que começar exatamente como a sombra, ó. Aqui eu posso fazer ele um pouquinho mais grossinho, mas ainda assim é mais fino que o restante. E aí aqui, ó, a partir do momento que você começa a entrar na sombra, que foi aumentando, ó, tá vendo? Que ela começa pequenininha aqui, ela vai aumentando. Você vai aumentar o delineado também, desta forma. Então, ó, a partir daqui eu já começo a abrir o delineado. Chegando aqui no final, eu deixo sem o delineado
e vou dando uma esfumadinha assim, pra não ficar nada muito marcado. Em seguida, com aquele mesmo pincelzinho, pequenininho que a gente usou pra fazer todas as cores ali, eu vou vir com essa paleta judiada da Ludurana minha, que já tá arregaçada. Agora eu vou aplicar essa sombrinha preta aqui no cantinho e eu vou dando batidinhas, faz como se fosse uma bolinha aqui mesmo, ó. Faz primeiro uma bolinha e aí a gente vai subindo só com o restinho de cor, aliás, o restinho de sombra do pincel, e vai trazendo aqui pra cima, deixando a mão bem levinha pra não marcar. E aí eu vou tirando toda a marcação da lateral, né, das bordinhas da sombra que a gente aplicou. Como eu tinha explicado, sempre esfuma a lateral, certo? E aí, ó, vai aplicando conforme sentir intensidade. Conforme sentir a necessidade, você vai aplicando a sombra. Tá vendo aqui que o preto do delineado tá mais escuro do que o pretinho aqui do final. Então eu vou pegar só mais um pouquinho e vou aplicar aqui pra dar continuidade pra esse delineado. Apliquei o preto ali na lateral, vou voltar com essa paletinha, com esse tomzinho aqui, vou dar uma misturadinha nesse, que ele é bem rosinha também. Tirar o excesso e vou só tirar a marcação daqui da parte de dentro. Vai dando batidinhas assim, aonde você sentir necessidade de tirar aquela marcação do preto. Vou pegar aquele pincel maiorzinho e vou tirar toda essa lateral aqui, o excesso, e levar pra lá. Na parte de baixo eu vou usar esse pincelzinho assim mais achatado. Vou pegar a paletinha da Ludurana de novo e vou pegar esse tomzinho aqui mais rosadinho, tirar o excesso e vou aplicar aqui embaixo. Então eu vou dando batidinhas para depositar a cor. Agora aqui vai de gosto quanto à grossura da parte de baixo. Tem gente que gosta bem grosso para deixar o olho maior. Vou trazer até o início aqui. Vou pegar aquele pincelzinho menorzinho também de esfumar e vou dar uma esfumadinha na bordinha de baixo. Vou pegar o mesmo pincel achatadinho de novo, a paletinha da Ludurana que tem o preto, vou pegar um pouquinho do preto, bem pouco, e vou emendar a parte de cima com a parte de baixo aqui da lateral. Dou batidinhas, pegar de novo o pincelzinho pequeno de esfumar, vou esfumar aqui a lateral. Com um pincelzinho assim de aplicar a sombra, vou voltar com a paletinha da Ruby e vou pegar esse tomzinho aqui que a gente usou, o cintilante, e vou aplicar ele aqui na parte interna. Misturei um pouquinho com esse outro aqui que a gente usou em cima. Vou usar um lápis preto, esse daqui é o da Ruby Rose, e vou aplicar na parte interna aqui do olho dela, na linha d'água, bem pretinho. Passei cola nos cílios postiços, enquanto isso eu vou aplicar o rímel, olha pra baixo. Vou aplicar bastante rímel, na verdade só pra tirar a sombra que cai nos cílios mesmo, não é na intenção de curvar os cílios ou qualquer coisa do tipo. A gente tira toda a marca de sombra que caiu aqui. Vou passar bastante na parte de baixo. A parte de baixo sim, a gente tem que tomar bastante cuidado e deixar ela bem pigmentada e bem pretinha. Vou aplicar os cílios postiço. Peguei uma dessas estrelinhas, essas estrelinhas de lantejoula e glitter, essas coisas. Peguei uma na pontinha do pincel da cola de cílios e vou pegar com a pinça, olha pra cima, e vou aplicar bem no centro do olho aqui, na parte de baixo, pra dar um charmezinho. Vira o rosto pra cá. E aqui nessa área que a gente aplicou o iluminador, a gente faz pontinhos aleatórios com a cola. Tenta não fazer um em cima do outro e nem muito reto. Fazer uma coisa mais assim como se fosse um degradê. Então, ó, começa com uma. Pra usar de base, faz o seguinte. Coloca uma estrelinha aqui e uma estrela aqui, que seria o ponto assim que vai ser mais fino aqui. Então, por exemplo, vai começar com uma estrela e depois aqui vai enchendo de estrela. Então, a ponta do degradê a gente põe uma aqui e uma aqui na parte mais alta aqui do triângulo. Então vamos colocar três, né? Na verdade, uma em cada cantinho aqui. E depois o restante você vai intercalando para não deixar aquela coisa reta nem muito marcado. O legal assim de aplicar glitter ou essas estrelinhas é você deixar ela o mais esfumado possível. Então vou pegar aqui as estrelinhas, ó, vou aplicar aqui, ó, no ponto mais alto, no finalzinho aqui, na parte de baixo, no meio, e aí a gente vai intercalando assim, aonde sentir necessidade de colocar. Tenta não colocar muito próximo, nem muito reto, deixa o mais esfumado
possível. As colinhas vão secando, aí conforme for secando você coloca um pouquinho mais. Ó, eu achei que ficou muito aglomerado ali, então vou colocar uma mais pra cá. Então eu coloquei uma estrelinha rosa no tom da maquiagem e coloquei umas pratas aqui. Vou colocar algumas no cabelo dela também. Então aqui no cabelo dela eu fiz 2 trancinhas e com o restante da trança, eu fiz um coquinho. Então você pode ir aplicando a estrelinha conforme for sentindo necessidade, na onde ali, vai de acordo com o tanto que você quer brilhar. Vou colocar aqui em cada meinho da trança, com aquela mesma sombrinha que a gente usou no olho. Vou pegar um pincelzinho limpo e vou esfumar aqui, pegar de forma mais esfumadinha e vou aplicar no meio das estrelinhas aqui, só para trazer um pouquinho mais de brilho. Pro lábio dela, como é carnaval, sabemos que pessoas beijam na boca, então vamos de gloss. Eu vou aplicar esse gloss da Bruna Tavares, é o gloss rosé. Ele é bem brilhante, assim, tem bastante glitterzinho. Só pra dar uma cor, eu vou usar um lip tint e vou aplicar ele de uma forma diferente. O lábio dela tá um pouquinho sujo de base, então eu vou limpar só o meio, só o centro do lábio mesmo, tanto em cima quanto embaixo. Vou pegar um pincelzinho de esfumar, aquele que eu apliquei o glitterzinho. Vou fazer o mesmo esquema que eu tava fazendo com o glitter. Vou passar um pouquinho na pontinha do pincel. Faz um biquinho e vamos aplicar aqui só no centro do lábio. Vai pigmentando aos poucos. Vou pegar mais um pouquinho de lip tint e vou aplicar no centro do lábio dela. Agora vamos vir com o gloss e vou aplicar ele em toda a boca dela. With crimson secrets and forbidden bliss, can't stay still, don't stop that thrill.